O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu à montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, hoje nós, com a igreja, comemoramos os apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Ambos foram martirizados, um decapitado primeiro, o segundo cerrado ao meio. E também há uma tradição, por meio de uma revelação, revelação privada a Santa Brígida, a São Judas, como o santo das causas impossíveis. Mas é uma revelação privada, podemos crer, a igreja reza, pede a São Judas Tadeu, e assim nós nos sentimos confiantes por termos hoje 2 amigos lembrados no céu pelo seu martírio, pela sua entrega a Cristo, que é o nosso grande amigo, nosso Senhor Jesus Cristo. Não há amor maior do que aquele que dá a vida pelo amigo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E rezamos na oração de coleta uma prece, que a igreja não deixe de crescer. Então, amados irmãos e irmãs, o nosso coração exulta, porque deve ser o nosso pedido de fundo, nosso maior desejo é ver a igreja de Cristo crescer. Tem uma música que fala sobre da aclamação, e é como o nosso Senhor, Ele cresce em nós, de graça em graça, como que um degrau. E a música diz que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, que de Ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Tenhamos então esta certeza, como Cristo ele pode crescer, como a igreja de nosso Senhor pode crescer. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo cresce, irmãos e irmãs, no número dos catecúmenos, no número dos seus batizados, na formação sem temor, sem receio, de maneira corajosa, educar as famílias
De outro modo, as famílias também devem procurar a igreja de coração aberto para receber a formação, porque o importante é o batismo da criança. E que é lícito que os padrinhos sejam matrimoniados, casados na igreja. Então, veja, isso é uma tarefa que deve ser uma tarefa muito ardorosa, carismática, daqueles que assumem a missão de formar, de orientar, se assemelhar com a sua missão de formar estas famílias, né, dos pais e padrinhos que procuram a igreja para batizar os seus filhos, depois acompanhar essas famílias, como nós estamos rezando nessa Semana da Vida. Cada um de nós saímos com essa tarefa de sermos nós, aqueles que vão falar. Qual o versículo de ouro do Evangelho de hoje? Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Você ouviu? As pessoas hoje, depois do chamado, Jesus sozinho, ele não podia instaurar a sua igreja. Ele teria que escolher homens para governá-la. Homens que, se formos ver, quem era Simão? Zelota, contra o Império Romano. E quem era Mateus? Cobrador de impostos, a favor do Império Romano. Veja, um homem, dois homens de partidos diferentes. Jesus chamou. Não quis saber. Encontrem um a favor, mas por causa do reino de Deus foram curados das suas feridas para servir, curados para amar. Eu gosto muito dessa premissa, né? A premissa é uma lógica, né? Então, a conclusão desta premissa é homens novos, mulheres novos, na graça de Deus, curados para amar. Esperar ser curado para servir e amar? Não. Servindo, amando e sendo curado no próprio caminho, como Simão Pedro, o homem que foi extremamente tocado na fé. Às vezes eu dou uma penitência de ler a carta de São Pedro, para amadurecer. Vá ler a carta de São Pedro. Como é bonita a carta dele. Como ele faz uma lembrança, uma memória da sua conversão e como igreja. É belíssima. O manual da nossa cura, meus irmãos e irmãs, chama-se Santo Evangelho. É o catecismo da igreja. Eis o manual, eis a receita que Nosso Senhor está no céu e habita em nossos corações pelo Santo Espírito e está presente, vivo e real na Santa Eucaristia. Mas para os momentos de oração pessoal e de encontro espiritual com Jesus, que só existe um encontro com Cristo, é no Santo Sacramento. Então, para que tenhamos este encontro espiritual com Cristo, vocês, de todas as pastorais e movimentos, devem ter muito clara esta consciência. É preciso ter oração pessoal, de intimidade, de meditação com Deus. Porque Jesus, ele não é um ser assim, que a gente invoca rapidinho. Não. Ele espera intimidade. Por isso que ele nos ensina. Entre no teu quarto. O casal, inclusive, deve viver a solidão do encontro com Cristo. Cada pessoa do casal, o esposo, a esposa, o jovem, a criança. Eu via o coroinha, enquanto rezávamos o Glória, ele lia o texto. Aquilo ali daqui a pouco está quase decorando o Glória, na missa. Então, amados irmãos e irmãs, está assim na nossa frente. Vamos então pedir a Deus a graça
de esses diferentes, como, por exemplo, meditamos aqui, que são os apóstolos, cada um chamado para a mesma missão, todos diferentes, e que foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo para fazer a sua igreja crescer. E esta igreja é a igreja mais antiga que temos. É a Igreja Católica, que conta a história da salvação para nós nas Sagradas Escrituras, que tem uma única finalidade, as Sagradas Escrituras: nos ajudar a nos ordenarmos. Ordenar. Quem acha que já está curado, então não precisa de médico. Mas Jesus veio para os doentes. Quem é doente aqui? Diga eu. Meu coração está enfermo. E aí, como é que eu faço para curar? Pega o texto, pega a palavra, pega o catecismo e vou rezar. E ali Deus vai me fazendo crescer de graça em graça e vai nos levando a profundas conversões pessoais. A primeira conversão é abandonar o pecado. A segunda conversão é até o último suspiro. Estaremos nos convertendo. Fazendo o quê? Dando consolo a Jesus, dando a Cristo o amor que Ele mesmo nos dá, para que possamos o amar, devolvendo, para Ele. Então, irmãos e irmãs, creio que celebrar os Santos Apóstolos é amar a Igreja profundamente, a Igreja Católica, com todas as suas enfermidades. A Igreja, ela é feita de santos e de pecadores. A Igreja, ela é santa, formada de santos e pecadores convertidos. Que bonito é contarmos uma história de conversão. Vamos lá, confiança, coragem, peçamos o Espírito Santo da Igreja para que, assim como os nossos apóstolos, Simão e São Judas, possamos celebrar a vitalidade, a força da Igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Igreja católica, apostólica e romana, una, santa e católica. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,